O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é o maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com a geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é o maior do que Jonas. São para nós, irmãos e irmãs, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vai se sentando e cantando. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Mais uma vez, ó Senhor, diga: ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Em primeiro lugar, eu preciso dizer que essas leituras não foram escolhidas. São as leituras próprias do dia de hoje, né? E deixa eu dizer com muita simplicidade, eu não tenho nada a ver com isso, né? Pelo contrário, eu tenho tudo a ver com isso, porque eu também estou dentro dessas leituras. Antes e acima de tudo, elas são para mim também, tanto quanto essas leituras são para você. Se você pode acompanhar pela sua Bíblia, o livro de Jonas, capítulo 3, acompanhe comigo, porque veja bem, as palavras aqui estão nos dizendo tudo. A palavra de Deus veio uma segunda vez a Jonas. Isso aqui não está à toa. Claro, você sabe que uma vez Deus já tinha dado uma ordem muito clara a Jonas. É o capítulo 1. Jonas, em vez de ir na direção de Nínive como Deus mandou, ele foi na direção oposta. Ele foi até o porto, ele tomou o navio, ele foi na direção para onde foi aquele navio, se afastando voluntariamente, decididamente, daquilo que Deus lhe havia dito. E você viu então que tudo deu errado para Jonas e tudo deu errado para todas as pessoas que estavam com ele naquele navio. Quem embarcou junto com Jonas naquela, saiu-se mal, porque veja bem, onde está alguém desobedecendo a ordem de Deus? Onde está alguém não indo na direção de Deus, mas indo na direção oposta? Essa pessoa causa uma convulsão na própria vida e uma convulsão geral para todos aqueles que estão embarcados com ele. E eu já preciso dizer isso a você. Porque talvez você veja que a sua vida está uma convulsão só.
Talvez você não se entenda. Talvez você não sabe que rumo tomar. Talvez você esteja revoltado contra tudo, contra todos. Você talvez esteja até decepcionado com as pessoas, decepcionado com a comunidade, decepcionado com a igreja, talvez decepcionado com Deus. Mas deixe eu dizer, a culpa é sua. Talvez você se ofenda me vendo dizendo assim, mas eu preciso dizer, a culpa é sua. E a razão de você estar nessa convulsão, e de você estar nessa revolta, quer você chame isso de revolta mesmo, quer você chame com outros nomes, mas que na verdade você está na revolta, a causa disso tudo é você mesmo. Por quê? Porque você está na direção oposta a que Deus lhe indicou. Tem solução? Tem. Claro que tem. É a solução que Jonas teve. Tomar o caminho certo. Tomar de novo a direção de Deus. E hoje eu vejo que a palavra de Deus, e portanto essa pregação, é especialmente para aqueles que estão precisando de um segundo momento de conversão. Não é sermão encomendado, porque inclusive, vocês viram, eu cheguei até um tanto atrasado, porque eu estava empenhadíssimo numa gravação e cheguei em paz, cheguei tranquilo. Cheguei cansado, mas cheguei tranquilo. Eu me ponho tudo aquilo que estou fazendo, estou me pondo todinho nessa missa. O que passou, passou. Não está me atingindo em nada, mas para dizer, não é sermão encomendado. É sermão encomendado, mas do céu, e não por mim. E não por ninguém. E não por ninguém. Deus hoje está falando especialmente para você que precisa de uma segunda conversão, de um segundo momento de conversão. Para você que já foi convertido, para você que já viveu nos caminhos de Deus, para você que talvez já trabalhou na obra de Deus, você que talvez já deu suor, sangue, deu lágrimas, mas aconteceu alguma coisa na sua vida, você tomou o rumo errado, você entrou nessa convulsão, você saiu-se mal, você pôs as outras pessoas que estavam com você no mesmo barco em convulsão, houve muita confusão, houve muita atrapalhada, e agora o Senhor está pegando você segunda vez, como pegou Jonas, e está lhe dando uma segunda chance de um outro momento de conversão. É Deus falando para você hoje, nesta noite. Até me deixe dizer, Jonas nessa segunda vez já era macaco velho, mais do que a primeira vez. Porque na primeira vez ele já sabia para onde Deus o estava enviando e para que Deus estava enviando. Desculpe a expressão, ele foi velhaco. Foi mesmo, ele não quis se comprometer com Deus, não quis. Ele pegou a direção contrária. A própria palavra nos diz, e eu vou continuar lendo, a palavra foi essa: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade. E profere contra ela o oráculo que eu te comunicarei. Jonas nem sabia qual é o oráculo que ele ia comunicar, porque o oráculo de Deus é assim, você não vai preparado, é na hora, como está acontecendo comigo agora. Eu não sabia. Isso me dá mais certeza que é o oráculo do Senhor. E continua dizendo: Jonas levantou-se e partiu, mas desta vez, era a segunda vez, para Nínive, conformando-se à palavra do Senhor. E agora vem algo muito interessante. Ora, Nínive tinha se tornado uma cidade excessivamente grande. Era preciso 3 dias para atravessá-la. Deixa eu ir em frente. Jonas tinha caminhado apenas um dia, anunciando esse oráculo. 40 dias e Nínive ficará de pernas para o ar. E seus habitantes acreditaram em Deus. Eles proclamaram um jejum e se vestiram de sacos
e desde os grandes até os pequenos. A notícia chegou aos ouvidos do rei de Nínive. Ele se levantou do trono, tirou o manto real, cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza, decretou estado de alerta e mandou anunciar em Nínive, por decreto do rei e do seu governo, proíbe-se às pessoas e aos animais, aos bois e às ovelhas, comer seja o que for, está igualmente vetado levar o gado a pastar e a beber. Homens e animais se cobrirão de saco e invocarão a Deus com ardor. Cada um se converta do seu mau caminho e da violência que empregue nas suas mãos. Quem sabe, dizia o decreto, Deus considere, volte atrás de sua decisão e renuncie à sua ameaça. Assim não pereceremos. E o que aconteceu? Versículo 10, Deus viu a reação deles, voltaram atrás de seu mau caminho e Deus voltou atrás de sua decisão. Eu disse a vocês que Jonas foi velhaco, né? Por quê? Ele sabia que Nínive era uma cidade grande, muito grande. Por isso uma cidade difícil, uma cidade movimentada, uma cidade agitada. Ele sabia disso tudo. Não ia ser fácil ele chegar numa cidade assim. Imagine você chegando numa cidade grande. Você deve conhecer cidades grandes. Não precisa ser a maior, mas uma cidade grande. Imagine você tendo que chegar a uma cidade como essa para pregar nessa cidade do jeito que Deus mandou. Claro, você não vai a grupos de oração. Você não vai à igreja para pregar, você vai pregar para aquele povo. Você vai pregar no meio da praça, você vai atravessar a cidade pregando. Imagine-se nessa situação. Jonas sabia que era isso que ele ia enfrentar, por isso ele ficou com medo. Segundo, Jonas sabia muito bem que por tudo isso, por ser uma cidade assim, por serem homens assim, ia ser muito difícil eles ouvirem, eles aceitarem e portanto se converterem. Jonas sabia que era praticamente impossível isso acontecer. E ele ia ficar com a cara na mão, com a cara no chão melhor. Porque ele ia passar, ele ia pregar e nada ia acontecer na cabeça dele. Mas ao mesmo tempo, e é o terceiro ponto, Jonas sabia que Deus é imprevisível. Quando Deus manda uma coisa, e quando aquilo que Deus manda é feito, o impossível acontece. E com toda essa confusão, Jonas com medo de ter que enfrentar a cidade grande, Jonas ter medo de que ele fosse falar, fazer, realizar tudo e ia passar a maior vergonha, o maior vexame, porque ninguém ia se incomodar, pelo contrário, ia ser alvo de chacotas, de brincadeiras, de insultos. Mas no meio disso tudo, esse medo todo, havia dentro dele uma outra intuição. Eu vou fazer o que Deus mandou. E Deus, como é imprevisível, porque eu vou fazer o que Ele mandou, esse povo vai se converter. Imagine, esse era um terceiro medo de Jonas. E como é que fica na hora que esse povo todo se converter? O que é que vai acontecer? O que vai ser dessa cidade? E o que vai ser de mim? Você está me entendendo? Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque especialmente para nós, a quem o Senhor está querendo dar a graça de uma segunda conversão, de uma segunda chance de retomar o caminho que Deus nos indicou e ir por ele, agora corajosamente, nós temos os 3 medos. Primeiro, porque pelo fato de você não ter seguido o caminho de Deus, a sua vida ficou uma confusão igualzinho à confusão da cidade grande. E você tem medo de se enfrentar a si mesmo. Você tem medo de enfrentar a sua situação, porque você sabe que a sua vida está revolta, está convulsionada. Você mesmo não está se entendendo, não está se entendendo o que está acontecendo com você. Você perdeu o fio da meada.
Segundo, você tem medo de fazer tudo aquilo que Deus está indicando para você fazer e não dar certo. E essa segunda conversão da qual eu estou falando não acontecer com você. Você tem uma intuição de que é isso que Deus quer. Eu agora estou dizendo que é isso que Deus quer. E você olhando para a sua vida, você tem medo que mais uma vez não vai acontecer nada e você vai ficar decepcionado com a cara no chão. É ou não é verdade? E terceiro, no meio dessa confusão toda, porque você vê a vida convulsionada em que você está, você tem medo de que você vai fazer tudo e não vai dar certo, a conversão não vai acontecer, você está nessa confusão, mas lá por baixo disso tudo, há uma outra intuição, muito forte, muito real, de que se você fizer o que Deus está dizendo, a conversão vai acontecer. E aí o seu medo é esse, então, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Que rumo que eu vou tomar? Como é que vai ser? E o que eu digo para você nessa situação? Você precisa assumir a posição de Jonas e na fé ir e obedecer. Gente, agora não está mais na hora de raciocinar, porque se você for raciocinar, eu já descrevi para você que esses 3 medos pegam você, já pegaram você e não tem como escapar deles. E agora ao contrário, assim como Jonas pegou e foi, do jeitinho que está aqui, Jonas levantou-se, partiu, e desta vez para Nínive, conformando-se à palavra do Senhor. Igualmente, parta agora decididamente para esta segunda conversão, para esta segunda chance de conversão, sem querer ficar mais raciocinando. Chega de raciocínios. Chega de ficar refletindo. Chega de ficar fazendo cálculos. Para a sua felicidade, para você conseguir chegar lá onde Deus quer. Agora é hora de você capitular, de você se render, de deixar de ficar pensando, refletindo, e como o povo diz, cair de cabeça no Senhor, se entregar radicalmente ao Senhor, porque essa é a primeira coisa. Gente, no fundo, vai ser o abraço do filho pródigo voltando para a sua casa. Porque na verdade a conversão que o Senhor está lhe apontando, que é a segunda conversão, ela não tem segredos. Ela é mais simples do que a primeira, porque você já conhece o Pai, você já esteve na casa do Pai, você saiu da casa do Pai, você se convulsionou igualzinho o filho pródigo. Agora é a questão de voltar para os braços do Pai que você conhece. Volte, portanto. E até digo, faça mais do que o filho pródigo. Não fique ensaiando o que você vai dizer, como ele veio ensaiando: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado de teu filho, porque ele era velhaco e sabia tudo aquilo que ele fez. E igualzinho o Jonas também, nem fique ensaiando. Recebe como a um dos teus empregados, não fique nem querendo decorar isso para chegar na casa do Pai, não. Vai sem preparar nada, vai de maneira improvisada e chega e se atire nos braços do Pai. Se você acha que não vai ter coragem de fazer isso, vai, porque será o Pai vindo para você, como aconteceu com o filho pródigo. O seu retorno é para os braços do Pai, especialmente aqueles que estão recebendo de Deus a chance, a graça desta segunda conversão. Repito, ela é mais simples do que a primeira conversão. Porque você sabe para onde você vai. Entrar em casa, receber o banho que o Pai vai preparar para você, receber as vestes novas, receber de novo o anel no dedo, sinal da sua filiação, receber até mesmo chinelas nos seus pés. Tudo isso vai ser consequência. Você nem precisa se preocupar com isso. Você precisa voltar para o seu Pai.
até mesmo o que vai acontecer com você. Que rumo de vida você vai tomar? Tudo isso vai ser consequência. Não se preocupe. E tenha certeza, aquilo que Jonas profetizou vai acontecer. Mais 40 dias e Nínive ficará de pernas para o ar. Gente, é o tempo da quaresma. Mais 40 dias e agora positivamente a sua vida vai ficar de pernas para o ar. Vai ficar de pernas para o ar. Mas de maneira positiva. Agora ela está de pernas para o ar de maneira negativa, está uma convulsão só. Ela vai ficar outra vez de pernas para o ar, mas agora de forma positiva, do jeito que Deus quer. Não duvide. Assim como aconteceu com Jonas, o impossível vai acontecer na sua vida. Lá naquele tempo, Jonas nem precisou, veja que dizia a palavra, que era preciso 3 dias para atravessar a cidade. É o final do versículo 3. Era preciso 3 dias para atravessá-la. Jonas caminhando apenas um dia, Jonas tinha caminhado apenas um dia, anunciando esse oráculo, e a conversão já aconteceu. A conversão já aconteceu. Você vai ver que vai ser muito mais rápido do que você pensa. E muito mais eficaz do que você pensa. Repito, pule de cabeça no Pai. E coisas que você não imagina que aconteceriam, vão acontecer, como se deu no caso de Nínive. O próprio rei, ele desceu do trono, ele mandou fazer um decreto, ele fez com que esse decreto fosse proclamado diante de todos. Gente, já imaginou isso? O clamor de conversão chegar até o rei de Nínive, não era um rei qualquer, um rei bondoso, piedoso, não, o rei de Nínive. E ele sair do seu trono, ele assumir vestes de penitente, ele mandar fazer um decreto, decretando conversão, jejum, penitência, oração para o povo todo. É um impossível acontecendo. Na verdade, o impossível vai acontecer na sua vida. Coisas que hoje estão completamente atrapalhadas e você tem medo de se converter, porque você não sabe como é que as coisas vão ficar. Porque se eu me converter, e o restante? Se eu mudar de vida, e o restante? Se eu voltar para casa, e o restante? Se eu voltar à fidelidade, e o restante? Se eu voltar para Deus, e o restante? E os outros, e a minha família, e os meus companheiros, e aqueles com quem eu trabalho, e os meus sócios, e o meu namorado, e a minha namorada, o meu marido, como é que vai ser? Eu sei que a sua cabeça faz todas essas interrogações. E você se vê diante de um impossível. Creia, se você fizer como Jonas, se você for de cabeça no coração do seu Pai, o Pai vai fazer com que o impossível aconteça igualmente, e o que você não imagina que possa acontecer, vai acontecer, como aconteceu em Nínive, como aconteceu com Jonas. Eu nem vou além da conversa, na pregação, porque todo o restante depende só de você. Porque da parte de Deus, Ele já decretou, essa é a vontade dEle. Para mim e para você, Ele está dando a graça de uma segunda conversão, de um segundo momento de conversão. Pode ser que você estivesse muito mal, que você que já foi de Deus, já foi de igreja, já foi de movimentos, já trabalhou para Deus, você tenha entrado na pior, tenha feito tudo ao contrário, tenha feito tudo ao oposto até daquilo que você pregou, e Deus hoje está lhe dando essa chance. E pode ser que não, pode ser que o seu afastamento seja até pequeno, mas só que você não está mais na direção de Deus. Talvez você não tenha feito nada de errado, nada, pelo contrário, você continua uma pessoa certinha,
Talvez você nem tenha grandes coisas para confessar, só que você não está mais na direção de Deus, na vontade de Deus, na orientação para a qual Deus colocou você. E por isso a sua vida está do jeito que eu falei, convulsionada, revolta. E Deus está precisando que você faça este meia volta, vou ver. Deixa eu até dizer, é mais fácil essa decisão para quem foi longe. Desculpe, para quem se sujou, para quem se enlameou, para quem deu contra-testemunho, porque isso é agora um acordar. Isso sacode você, você vê inclusive que como o filho pródigo chegou até o chiqueiro, você chegou lá também. Se não chegou dentro, chegou bem perto. Isso sacode você, isso faz você despertar. E é até mais fácil. É mais difícil, desculpe, para nós os piedosos, para nós os espirituais. Mas que na verdade, no processo de vida em que vínhamos, nós pegamos o nosso jeito, a nossa vontade, as nossas disposições. Nós demos o nosso jeitinho para muito discretamente, muito boazinhamente estarmos na nossa e não na de Deus. Estamos no nosso caminho, do nosso jeito e não no caminho de Deus, do jeito de Deus. É mais difícil? É mais difícil. Porque a gente não tem o porquê se despertar. Não tem uma coisa que sacuda a gente. Mas só que a graça de Deus está aí para você também. Está aí para mim também. E hoje o Senhor tem essa graça para mim e para você. Eu sei que essa graça não está pegando apenas você agora, nesse momento. Vai pegar você nas horas dessa noite. Vai pegar você durante o dia de amanhã. Desculpe, Deus está na sua cola. Deus está no seu pé. Ele quer para você uma segunda conversão. Não perca esta chance. Não perca esta graça. Eis o dia de conversão. Eis o dia da salvação. Estou pedindo, Senhor, que assim seja. E cada um desses meus irmãos, Senhor, os que estão aqui, os que estão em casa, os que ouviram pelo rádio, Senhor, os que viram pela televisão, nós, Senhor, esse povo inteiro que o Senhor reuniu, nós estamos dizendo sim. Na verdade também eu quero, Senhor, sinceramente eu quero. Eu fui pego de improviso, Senhor, pela Tua palavra. Fui pego de improviso, Senhor, por essa pregação. Eu sou o primeiro a dizer isso. Eu quero, Senhor, essa segunda conversão. Esteja a minha vida na situação que estiver. Quer eu tenha tomado, Senhor, um caminho tão errado que eu me enlameei, quer eu tenha, Senhor, de maneira muito boazinha, me desviado do Teu caminho para fazer a minha vontade e não a Tua. Eu digo sim, Senhor. Eu quero parar de dizer não. Eu quero seguir o Teu caminho. Esta é a grande conversão. Eu meia volta vou ver e tomar a Tua direção. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.